tem um trecho no Evangelho de hoje que é muito interessante. Esse Evangelho é muito importante, eu recomendo a todos a leitura. Todo mundo tem Bíblia em casa? Então, lê todo dia o Novo Testamento. A leitura de hoje foi do Evangelho de São João. Capítulo 10, versículo de 1 ao 10. Então chega lá, Evangelho de São João, procura lá, Novo Testamento. Capítulo vai contando 1, 2, 3, chega no 10º, depois do primeiro até o 10. Nosso Senhor fala do bom pastor e das ovelhas. Nosso Senhor diz que as ovelhas não seguirão o estranho. Pelo contrário, antes fogem dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Então Nosso Senhor diz, as ovelhas, quando a gente está tocando o rebanho, as coisas, o pastor chama, elas vêm tudo. Agora, se é uma pessoa estranha que chama, elas não vêm, porque elas já estão acostumadas a ouvir a voz de quem cuida delas. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Como podemos interpretar isso hoje? Quem é o bom pastor? Nosso Senhor Jesus Cristo, claro, por excelência. É o pastor supremo das nossas almas. Fundador da igreja, como falamos. É Deus. Depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, os pastores legítimos são os bispos. Os bispos católicos. Então, os bispos, quando eles ensinam a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina que eles aprenderam dos apóstolos, eles são chamados de bom pastor. Quando você ouve um bispo ensinando a doutrina católica, a doutrina de Nosso Senhor, verdadeira, é um sinal de que é um bom pastor. Então ali as ovelhas seguem. Agora, ao contrário, se é alguém que se diz bispo, que se diz pastor das ovelhas, mas ensina uma outra doutrina, ou seja, tem uma voz diferente daquela de Cristo, é um sinal de que aquele homem não é um bom pastor, não é um legítimo pastor, não é um legítimo sucessor dos apóstolos. Isso é muito importante, porque nós estamos passando por uma crise hoje e nós só vamos identificar isso, se nós conhecermos essas coisas. Há um abismo de diferença entre o relincho de um cavalo e a voz da nossa mãe. Se nós não conseguimos distinguir hoje o que é um relincho de um cavalo da voz da nossa mãe, aí é uma coisa complicadíssima. Então, quem está na Igreja Nova, no modernismo, nessa falsa igreja do Concílio Vaticano II, não escuta a voz da sua mãe, que é a igreja. Escuta um relincho de um cavalo, que são as heresias. Quer dizer, as heresias. Se a pessoa não consegue distinguir a doutrina católica de uma heresia, é muito complicado. As almas vão se perder. E muitos acreditam que estão ouvindo os legítimos pastores atualmente, porém não estão ouvindo. Estão ouvindo falsos pastores. Então, se os bispos não guardam mais a fé católica, o depósito da fé católica, é um sinal de que eles perderam a fé. E não representam mais Nosso Senhor Jesus Cristo, nem a igreja deixada por Nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque se a gente for seguir o bispo aqui de Bragança Paulista, a gente vai seguir um outro caminho diferente do céu e diferente da doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bragança do Pará. Bragança do Pará. Se a gente for seguir o bispo lá, o falso Jesus, o falso Cristo, a gente a vaca vai para o brejo. Porque a gente só vê a moral, indecência, os católicos hoje, todo mundo vestido imodestamente, todo mundo nu dentro das igrejas, ninguém mais é casado na igreja, gente de segunda união, gente que já casou e recasou não sei quantas vezes, está lá recebendo a comunhão, os leigos lá, as mulheres lá pegando as hóstias, distribuindo para qualquer um, comunhão na mão, um maior sacrilégio, conversas, dança dentro das igrejas, um desastre, que vocês já estão acostumados a ver aqui, fora outras coisas piores, que fazem hoje nas igrejas, e que qualquer um pode ser do mundo, pode dar contra-testemunho que for, e é católico, está lá na igreja, tudo isso. Fora os escândalos dos padres que vocês já conhecem aqui das paróquias. Os religiosos, os falsos religiosos daqui, tudo, as falsas freiras, tudo. Que só dão contra-testemunho.
Então, como alguém pode seguir essas pessoas? Se você compara os padres, os bispos devem representar nosso Senhor Jesus Cristo, devem ser perfeitos e ensinar o caminho da perfeição, né, aos fiéis, e pelo contrário eles ensinam o caminho da perversão e da perdição. Então prestar atenção, nosso Senhor, e no Evangelho diz que nosso Senhor falou essa parábola, né, do bom pastor e das ovelhas que entendem a voz do pastor e seguem, e não seguem a voz do ladrão. E diz, não, os discípulos não entendiam as parábolas de nosso Senhor. Então, muitos católicos hoje estão do mesmo jeito, não entendem. A gente fala, e a pessoa não entende. Uma vez eu estava comentando aqui que eu tenho parentes também que demoraram muito para entender o problema da tradição católica, né? E a gente falava, fulano, presta atenção, tá vendo que isso está errado. E uma vez um parente meu foi à missa durante os dias antes dos dias de carnaval, né? Aí o padre da paróquia lá, o falso padre modernista, falou para os fiéis na igreja: olha, gente, todo mundo vai brincar o carnaval com Jesus, vai para os bailes, dançar, porque não vai ter missa durante o carnaval. Eu vou ter que desfilar no Rio de Janeiro, na escola de samba, então não vai ter missa aqui durante esses dias. Vai ter o baile da paróquia, vocês vão dançar aí, vão se divertir, né? Mais um carnaval santo, nada de pecado, etc. Aí, e todo mundo lá, normal, como se nada estivesse acontecendo. E esse parente meu falou, depois que terminou aquilo ali, aí me ligou e falou assim, olha, todo mundo ficou, quem tem juízo ficou escandalizado. Agora os outros não, foram vender bilhete lá do clube, de dança, banda de seresta, tudo, de baile de máscara, tudo. Foram comprar suas fantasias, nem aí. Mas quem já estava alertado, né, dos perigos e dos problemas, percebe que tem algo errado. Outro também, um parente meu, ligou e disse que o padre tinha um par de pessoas, né, um homem com homem, fez o casamento lá, Deus que deu uma bênção, um casamento religioso de dois homossexuais na igreja. Dava comunhão e tudo para os gays na igreja, tudo. Então, e com autorização do bispo, do padre, todo mundo. Gente divorciada, recasada, não sei quantas vezes, paga uma taxa, vai lá na diocese, eu quero anular meu casamento, é 3 salários. A pessoa vai lá, paga, casa de novo. Então, que igreja é essa? É a igreja do diabo, do inferno, só pode ser. Mas de Jesus Cristo não é. É igual essas seitas de crente aí também. Pode fazer todo tipo de coisa, põe uma Bíblia embaixo do braço, aceitei Jesus, mas adultera, trai, faz coisas assim, mata, rouba, faz de tudo, e diz, não, aceitei Jesus, estou salvo. Então, só se for essas igrejas falsas. Então, a gente tem que prestar atenção. Tá? Esses ensinamentos são de Deus? Tá? Esses ensinamentos são de Deus ou não? Isso vem de nosso Senhor Jesus Cristo? Isso foi ensinado por nosso Senhor, está nas Sagradas Escrituras ou não? Ou invenção dos homens? Então, queridos fiéis, nós estamos passando por tempos difíceis. Né? Muita gente acha que vai na igreja hoje e vai escutar a palavra de Deus e não vai. Né? Os padres hoje só falam de novela, né? de coisa que não presta e coisas mundanas. Mas ninguém fala mais sobre o caminho da salvação e o que tem de se fazer para se salvar, que não é fácil. Pelo contrário, eles esconderam dos fiéis a verdadeira igreja, a verdadeira doutrina. Hoje não se encontra mais, e a fé praticamente hoje está nos livros, não está em Roma mais. A fé católica não está mais em Roma e nem nas paróquias modernas de hoje. Está nos livros antigos que eles tratam de destruir. Estão com os verdadeiros bispos que ainda existem no mundo e os padres que guardam a missa, os sacramentos antigos e a doutrina verdadeira. Agora não é fácil. Não é fácil. Porém, se vocês têm a graça de hoje estarem ouvindo essas coisas, não é? E Deus vai dando a graça de vocês entenderem isso, não é? Perseverar nesse bom caminho. E eu digo, não vai ser fácil. Muitos se perdem. Muitos se perdem.
Então, rezar para que cada um aqui ponha a mão na consciência, comece a meditar e pensar o que é que eu estou fazendo para alcançar a minha salvação eterna. Se eu estou trabalhando para isso ou não. E cada um vai ter que decidir. E essa decisão não vai ser fácil, às vezes vai dividir famílias, está na Bíblia, está nas Sagradas Escrituras. Nosso Senhor veio trazer a espada, a divisão. O pai vai ficar contra o filho contra o pai, o irmão contra o irmão. Vai ser assim por causa da doutrina de Nosso Senhor. E nós não vemos isso aqui. Às vezes vem o marido para a missa, mas a mulher não vem, ou a mulher vem, o marido não vem. Uma confusão, os filhos também não querem saber, criticam os pais porque querem a missa, porque querem assim, querem a modéstia, querem a moral católica, querem viver segundo a doutrina da igreja e começa a confusão nas casas. Nós vemos isso aqui. E está nas Sagradas Escrituras também, está na Bíblia, que isso vai acontecer. Quem se decidir por Nosso Senhor vai ser uma confusão, até as famílias vão se dividir. E a gente vai ver quem é de Deus e quem não é. E nós temos que estar fortes. Eu sei que é difícil essas coisas, mas estar preparados. Se Deus quiser, durante esses dias também, vou estar falando um pouco mais sobre esses temas e também ensinando como praticar as virtudes, como abandonar os vícios e perseverar nesse caminho reto que conduz até o céu. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.